Senhor, que maravilha nós podermos iniciar o nosso culto com essa música tão vibrante. Te agradecemos, Senhor, pela sua presença entre nós. Te pedimos que nos abençoes e nos guardes de todo mal. Que o teu Santo Espírito esteja sempre conosco, nos abençoando, nos orientando, nos dirigindo. Fica conosco, abençoe este culto que nós queremos prestar para a tua honra e tua glória. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler todos juntos o texto que se encontra em nossos boletins. Eu creio que vai ser projetado e aí nós podemos acompanhar. Todos juntos então, Salmo 63, de 1 a 4. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-Te no santuário e avisar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 63, 1, 2, 3 e 4. Oremos. Senhor, nosso eterno Pai, novamente nós nos aproximamos do Teu trono de graças para Te pedir as bênçãos sobre este culto, pedir as bênçãos sobre esta igreja, porque nós queremos Te louvar e bendizer o Teu nome pela grandiosidade, pelo Teu poder, pela Tua maravilhosa graça. Te agradecemos e pedimos que estejas conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar o nosso momento de louvor dentro da palavra. Nós acabamos de declarar que a nossa alma, ela tem sede do nosso Deus. Vamos nos colocar em pé, louvar a Deus nesta manhã. Declarar que Ele é o mesmo para sempre. O nosso Deus, Ele não muda. O nosso Deus é um Deus de paz. É um Deus também que é um Deus que é juiz. Então que possamos de fato temê-lo nesta manhã, entregar a Ele os nossos anseios, as nossas dores, que Ele possa ser engrandecido por meio dos nossos lábios nesta manhã. Vamos louvar, Teu amor não muda. Palmas. Me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
Acho que uma das maiores virtudes que podemos exercer hoje, nessa época que é digital, né? Que a gente consome tudo muito rápido, sem muito tempo para pensar nas coisas, é exercer a paciência no Senhor, esperar nele, não é? Acho que é muito difícil hoje em dia, porque a sociedade em que vivemos nos leva a isso. Mas a palavra de Deus diz exatamente o contrário, que devemos esperar, entregar os nossos caminhos a Ele, confiar nele, e Ele vai fazer todo o resto em nossas vidas. Possamos declarar com fé que Ele é conosco, no nosso dia a dia, onde quer que estejamos, e pelo que passemos. Amém. Estamos na Tua presença, Pai, para declarar que o Senhor é o Senhor de nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai, a exercermos, ó Deus, exercitarmos, ó Pai, o descansar em Ti. Que possamos entender, ó Deus, que se as águas, ó Pai, são turbulentas, ó Deus, e se o vento, Senhor, porventura balançar o barco de nossas vidas, possamos entender que há um norte, ó Pai, uma corrida que corremos e que o alvo é Ti, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar isso, ó Pai, mesmo, Senhor, quando a visão fica turva, por conta dos problemas, Senhor, da ansiedade. Ó Deus, ajuda-nos a descansar em Ti. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, é conosco, com a Tua igreja, ó Pai. Louvado seja o Seu santo nome. Eu Te agradeço pelos meus irmãos, pela Igreja Batista Ebenezer, ó Deus. Aceita o nosso culto, o nosso louvor a Ti. Esta é a nossa oração, ó Pai. Em nome de Jesus, nos achegamos na Tua presença e oramos assim. Amém. A igreja pode se sentar. Continuando o nosso culto de adoração a Deus, uma das partes importantes é a nossa entrega de dízimos, vidas,
Tudo, enfim, na presença do Senhor. Enquanto os irmãos entregam seus dízimos, nós vamos cantar o hino de número 348 do Inário para o Culto Cristão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, a sua graça vou viver em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer. Ao sobrevir à tentação, é Cristo minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Por isso, por essa fé firmada apenas no Senhor, nós sabemos que todas as providências vêm dEle. Sabemos que as circunstâncias Ele conhece o nosso coração. Por isso entregamos com confiança a nossa vida diante do Senhor. Eu quero orar com você e quero orar por você também. Vou pedir que você se coloque diante de Deus nesta oração, lembrando dos nossos irmãos, aqueles que têm as suas necessidades. Lembre-se de colocar alguém, nesta oração. Nós agradecemos ao Senhor por estarmos juntos. É bom ver a Henriqueta aí com a gente, é sempre bom vê-la vencendo sempre, nas lutas. Irmã Betinha está melhor. Irmão Reinaldo. Eu não consegui ouvir, desculpa. Ah, tadinho, entendi. Irmão Reinaldo veio, mas ela não conseguiu, Vamos orar por ela ainda, que tem sempre dores, Ah, muito bem, a cunhada dela está aí com a gente, graças a Deus. Seja bem-vinda. Que bênção. Então nós vamos orar. Nós temos orado pela Josiane. A Josi, não sei, eu mandei algumas fotinhos para os irmãos da Josi. Ela está fazendo a classe de batismo, precisou passar por uma cirurgia, amputou 2 dedos do seu pé. E nós temos orado pela sua recuperação. Ela está em casa, não pode vir ainda. Logo, logo espero que ela esteja conosco. Mas nós vamos orar por essas vidas, por outras. Eu vou pedir que você coloque diante de Deus a sua oração, o seu pedido. Então, aí no seu lugar mesmo, como você está, apenas abaixe a sua cabeça, ore ao Senhor, apresente essas vidas junto comigo, a sua também diante de Deus. Senhor Deus, como é bom termos essa firmeza da nossa fé, porque ela está no Senhor. Quando nós vemos as situações do mundo, as circunstâncias ao nosso redor, às vezes desanimamos, algumas tristezas que partem o nosso coração. Mas também, ó Deus, quando as coisas estão boas e tudo está muito perfeito, parece que também esquecemos do Senhor. E a gente tem essas dificuldades, ó Deus, de equilibrar o nosso coração, lembrarmos que é o Teu amor que nos sustenta.
Normalmente pensamos que se tivesse uma solução melhor para aquele problema, pensamos que se fôssemos libertos daquela situação, se aquela dificuldade não estivesse sobre nós, ficamos pensando, ó Deus, que se alguma coisa melhorasse, aí estaríamos felizes. E nem sempre isso é verdade. Às vezes nos afastamos do Senhor porque as coisas estão boas ou porque estão ruins. E hoje, neste tempo de oração com os meus irmãos, quero colocar todas as nossas vidas diante do Senhor, cada um de nós, e dizer ao Senhor que só podemos existir pelo Senhor. E queremos reconhecer que a nossa felicidade, a nossa razão de viver, ou até de morrer, é porque nós somos do Senhor. E a nossa única esperança para a vida ou para a morte está no Senhor. Mas é difícil para nós vivermos assim, porque a gente está sempre olhando para as circunstâncias e somos muito falhos. Há um confronto em nosso coração, como aconteceu com o apóstolo Paulo, com toda a sua maturidade espiritual, com toda a sua vivência. E nós ainda, talvez muito longe ainda do que ele viveu, sofremos também algumas coisas muito parecidas. E talvez não tenhamos todo o preparo que gostaríamos para experimentar isso ou para vencer essas situações. Por isso clamamos a Ti. E junto com os meus irmãos eu apresento as nossas vidas, pedindo que o Senhor nos mantenha firmes no Senhor. Que não sejam as circunstâncias que nos afastem de Ti, nem os nossos sentimentos, mas ao contrário, que elas nos aproximem do Senhor. Que tudo que estiver acontecendo em nossas vidas e na vida dos que amamos, que todas essas coisas apenas nos aproximem de Ti, nos façam ver nossa dependência, nos façam estar mais sensíveis à Tua vontade, nos façam reconhecer que somos pecadores. Ó Deus, ajuda-nos a olhar as circunstâncias pelos Teus olhos e não apenas pelos nossos olhos. Muitas vezes somos como bebês que choram e que clamam apenas pelas mesmas coisas. E o Senhor tem nos feito crescer e as circunstâncias mostram para a gente que podemos crescer e que devemos crescer. Então ajuda-nos, ó Deus, a olhar para tudo o que está acontecendo, a aprender com o Senhor, nos achegarmos a Ti, agarrarmos ao Senhor e estarmos bem unidos a Ti. Que nossas vidas tenham mais sentido quando bem próximos de Ti. Trata cada coração, cada vida, cada irmão, ó Deus, com as suas dificuldades de saúde, alguns que estão desempregados, alguns, ó Deus, que têm visto na sua família destruições, tristezas, sofrimentos. Trata os nossos corações e ajuda-nos a tratar daqueles que amamos também. Mas alcança-nos nessas nossas dificuldades, nesses nossos sofrimentos, não apenas para parar de sofrermos, mas para aprendermos e crescermos com tudo isso, para experimentarmos o Teu amor e a Tua presença bem reais na nossa vida. Queremos perceber que é verdade que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, como Jesus prometeu. E queremos lembrar da Tua grandeza, que pode mudar todas as circunstâncias, e o Senhor não muda quando não quer. Então ajuda-nos a confiar mais no Senhor e andarmos mais na Tua vontade. Ajuda-nos a não transferir mais a culpa para outras pessoas, mas admitirmos a nossa culpa e corrigirmos a nossa vida com o Senhor e a Tua vontade. Ajuda a nos tratarmos diante de Ti, a nos firmarmos nessa fé, nesse convívio com o Senhor. Está diante do Senhor as nossas vidas, o quanto precisamos de Ti, o quanto queremos amá-lo, o quanto queremos ver as Tuas ações sobre nós, o quanto queremos aproveitar a vida que o Senhor tem nos dado todos os dias, mesmo com todas as circunstâncias. Queremos aproveitá-la e queremos agradecer ao Senhor e sermos gratos e andar nas Tuas felicidades. Queremos também, ó Deus, que nosso coração não se perturbe tanto
e queremos perceber mais a Tua presença, queremos ouvir mais as direções do Espírito do Senhor e queremos nos alegrar contigo, com os nossos irmãos. Obrigado por este culto, obrigado por estarmos juntos. Te louvamos por essa noite, as nossas crianças aqui, que passaram essa noite aqui com os seus líderes, com todos os irmãos que colaboraram, muitos papais e mamães. Que bênção ter as nossas crianças se alegrando aqui. Eles não entendem todas as dificuldades que passamos, mas eles têm lá no coraçãozinho deles também já as suas tristezas, tem as correções que nós precisamos colocar diante deles, e são tão queridos e amados por nós, e nós te agradecemos, porque aqui é um lugar de aconchego, de teu amor, de tratamentos, lugar de alegria, lugar de satisfação, de plenitude. Nós te louvamos por isso, mas queremos levar todas essas coisas em nossos corações e transbordar isso nos nossos lares. Por isso apresento os meus irmãos nesta oração, aqueles que estão aqui, aqueles que estão longe, que cada um seja alcançado pelo Senhor, pela Tua graça. Oro com os meus irmãos, apresento-nos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gostaria de convidar a irmã Rosiane Souza e Mark Cunha para apresentar uma inspiração musical. Nós vamos falar sobre paciência. E há muitas maneiras em que a Bíblia fala para sermos pacientes. Há muitas histórias e situações que mostram que devemos ser pacientes. Não no sentido de pacientes de hospital, mas no sentido de pacientes com longanimidade, de um pavio bem longo, né? Que a gente não estoure, que a gente não perca o controle, mas que a gente esteja firme. Não se desespere, não perca a esperança, em todos esses sentidos. Vou convidar você a pensar comigo numa situação bem diferente, que aconteceu com o rei Saul, lá no Antigo Testamento. Então já abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13. O rei Saul tinha assumido o reinado há pouco tempo aqui nessa história. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Acho que a maioria de nós já sabe dessa história também. Mas é bem interessante que, apesar de ser o primeiro rei e as características físicas de Saul contribuírem muito para a ideia de um grande rei, de um grande povo, as suas qualidades morais são perturbadoras, porque há um fato muito importante que talvez Saul não tenha se lembrado, que Saul era rei de Israel e que na verdade Deus sempre foi o rei de Israel, e assumir um rei aqui humano, ele não poderia concorrer com Deus. E ainda que ele assumisse todas as questões políticas do seu reinado, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, ok? Apesar de Saul assumir então o seu reinado com todas as questões políticas, havia um Deus acima de todos eles, do povo, do próprio rei humano. E Deus tinha uma aliança com Israel, e Deus tinha propósitos com Israel. E parece que Saul às vezes esquece disso, e aí ele quer caminhar segundo o seu entendimento como rei. E aqui há um grande conflito. Então leamos aí o primeiro livro de Samuel, ia falar primeira carta, a gente fala tanto do Novo Testamento, mas é primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Vou ler nessa tradução um pouco mais antiga, diz assim: Saul tinha 3 anos de idade. Você entendeu? Na sua deve estar um pouquinho diferente, já explico já.
Nessa versão está assim: Saul tinha 3 anos de idade quando começou a reinar, e tendo reinado 2 anos sobre Israel, escolheu para si 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Micmas e no monte de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Quanto ao resto do povo, mandou cada um para a sua tenda. Ora, Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Geba, e o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer que Saul ferira a guarnição dos filisteus, e que Israel se fizera abominável aos filisteus. E o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros. E o povo em multidão, como a areia que está à beira do mar, subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em aperto, porque o povo se achava angustiado, esconderam-se nas cavernas, nos espinhais, nos penhascos, nos esconderijos subterrâneos e nas cisternas. Ora, alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, mas Saul ficou ainda em Gilgal, e todo o povo o seguia tremendo. Esperou, pois, 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, deixando a Saul, se dispersava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: porquanto via que o povo, deixando-me, se dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já tinham se juntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. A gente vai ler até aqui. O texto ainda continua, a história continua, mas eu queria ler com você até aqui. Quero dar primeiro uma explicação sobre o primeiro versículo. Segundo alguns eruditos, alguns estudiosos, esse primeiro versículo, ele tem apagado, não tem copiado as datas certinhas. E a gente não tem quantos anos, então, Saul tinha. E no segundo ponto, falta uma decimal, e nós temos a unidade, mas não temos a decimal de quantos anos ele teria reinado. Então, alguns tradutores, a maioria deles, coloca que Saul tinha reinado 1 ano de idade, e no segundo ano, então, ele vai para essa guerra que ele propõe depois. Algumas versões, como a NVI e a NVT, colocam aquilo que seria bem natural para a maioria dos reis, que eles assumem o reinado quando tem 40 anos de idade, e depois então com outra idade, ou com 30 anos de idade, a NVI traduz com 30 anos de idade, e com 42 então ele vai para essa guerra. Alguns traduzem um pouco diferente, como nessa daqui, que deixa incompleto. Olha, a gente não tem um registro, então também não vou deixar o registro, colocou os 3 pontinhos aqui. De qualquer maneira, a gente não tem o registro exato. Nos pergaminhos que se tem à disposição, não há o registro exato. Então, tenta-se chegar àquilo que é mais comum, tenta-se chegar a alguma posição, ou coloca-se, como aqui nesta versão, que não há esta informação. Mas, já que não sabemos a sua idade, seria normal admitir que ele tem uma idade aproximada daqueles que os reis assumiam na sua fase adulta. E assim Saul então já era adulto, a gente sabe disso, e aí depois entra nesse confronto. Nesse confronto ele escolhe apenas 3.000 homens de Israel. Ele divide, faz uma estratégia. Havia então um grupo com ele e havia um grupo com o seu filho Jonatas.
Então, nesse esquema que ele dividiu a estratégia de guerra, Jonatas se adianta e ataca um grupo dos filisteus. E atacando um grupo dos filisteus, ele acaba combatendo com um representante importante dos filisteus. E aí os filisteus então se enraivecem e começam a formar uma linha de guerra. Tendo acontecido isso, aí Saul percebe que 3.000 homens vai ser bastante insuficiente, não vai dar. Então ele começa a tocar a trombeta e espalhar a notícia. E a notícia vai correndo, então, mesmo sem WhatsApp, sem Facebook naquela época, mas a notícia vai correndo para as pessoas e está chegando a notícia: olha, os filisteus estão vindo para a guerra, eles se prepararam para a guerra. Então, os hebreus começam a se juntar também e começam a chegar para a guerra. Mas você pode perceber que os filisteus se juntaram para pelejar aqui no versículo 5, e com 30.000 carros, algumas versões colocam 3.000, depende do pergaminho que se usou, mas são 3.000 carros e 6.000 cavaleiros. Essa talvez seja a melhor tradução, que cada carro de guerra teria 2 cavaleiros dirigindo ou pilotando esse carro. E então 3.000 carros, 6.000 cavaleiros e o povo em multidão como a areia que está à beira do mar. Aí já não deu nem para contar, né? Mas aí você sabe que o número é bastante grande e que esse número é assustador, como nós vemos aqui no restante do texto. Então eles se armaram, Israel e os hebreus conseguem visualizar, a guerra é clara, está vindo a guerra. Mas Samuel deixou uma mensagem para Saul. Falou: Saul, você vai me esperar 7 dias. Você só vai sair para a guerra, só vai tomar alguma atitude depois de 7 dias. Aqui que está a paciência, irmãos. Porque todo o exército inimigo se armando, e cada vez mais eles se armam melhor, se preparam melhor, e o seu exército está ali, preparado, e ele tinha ali aqueles 3.000 homens, ele está esperando chegar mais alguns. Mas o que aconteceu? Em vez do exército dos hebreus aumentar, ele diminui. Porque no primeiro dia você olha e fala assim: olha, o povo está se preparando lá, né? Os nossos inimigos estão se preparando, vamos nos preparar aqui. No segundo dia você fala: olha, aumentou, eles estão mais preparados, é melhor a gente tomar cuidado. No terceiro dia fala assim: bom, olha, eles estão cada vez maiores, será que a gente vai dar conta? E a partir daí começa a ficar mais complicado. Mas no 7º dia o povo já estava debandado. Você leu aqui, eles estão escondidos, eles estão procurando onde eu vou me esconder. Nessa versão, diz que eles se esconderam até nos espinheiros. Eu fico aqui, mas ninguém me acha aqui. Não quero morrer, eles estão com medo, eles estão apavorados. E aqui é uma pergunta interessante. Circunstância muito difícil, sensação de morte, porque eu acho que eu vou morrer. Se eles vencerem e eu morrer, a minha família também está comprometida. Então eu queria que você pensasse que é grave a situação. Mas eles não estão prontos para lutar, eles estão com medo. E a minha pergunta é: se eles então estão com medo, se eles se escondem, será que isso traria solução? Essa é a primeira pergunta. Traz solução ficar com medo, se esconder? Porque algumas vezes é isso que nós fazemos com as situações que tem. A gente fica com medo e a gente tenta se esconder, a gente quer fugir da situação e a gente não quer assumir que precisamos ir para a luta. Só que agora vem o ponto principal. Nós vamos para a luta por quê? E essa resposta é que vai definir a sua vitória. Porque se você está indo à luta porque o rei disse para lutar, talvez essa não seja a melhor resposta. Se você está indo para a luta porque você ama lutar, piorou ainda. O povo de Israel aqui estava indo para essa luta porque precisava mostrar para todos os povos que eles eram o povo de Deus. E que independente do número que teriam, Deus os traria a vitória. Isso já tinha acontecido algumas outras vezes. Mas as circunstâncias não permitem que eles olhem pela fé. A fé deles é muito pequena, então eles não conseguem olhar. Para você ter uma ideia, se você continuar lendo o texto, sabe quantos soldados sobraram? 600. Talvez desse para contar. Nós temos 600.
E aí você olha do outro lado, está lá o inimigo, que não dá para contar. Você tenta contar, não dá mais. Aí você fala assim, como a gente pode ganhar essa guerra? E você fala, é impossível ganhar essa guerra. Sim, mas o que eles estão esquecendo é que eles não são um exército que está lutando contra outro exército. Eles são um exército de Deus. E esse exército de Deus tem uma aliança com Deus. E esse Deus vai com eles. Você só precisa confiar nisso. Esse é o único ponto. Tem mais um detalhe que o texto não fala aqui, mas que fala um pouco mais para frente. Os filisteus, eles dominavam a arte do ferro. E os hebreus não tinham armas de ferro. O que eles tinham? Enxada, pá, foice. E aí quando precisava mexer naquilo, aquilo perdia o fio, eles não sabiam como fazer. Eles iam até os filisteus e tinham que pagar para fazer a foice, para afiar a foice, para arrumar a enxada, para afiar a enxada. Eles não têm armas de ferro para lutar. Então eu fico pensando que eles tinham um pedaço de pau, um pedaço de pedra, enxada, foice. Nós vamos lutar, o machado. Olha, era a arma que eles tinham. Mas espada, lança, isso os hebreus não tinham. E agora eles têm 600 homens. Eles olham para isso e falam assim, nós vamos perder. Porque eles olharam para o que eles tinham nas suas mãos. Olharam para aquilo que estava na frente deles e esqueceram de olhar para o Senhor que tinha feito aliança. E eu acho que é exatamente essa situação que tem feito a gente desistir muitas vezes, que tem feito a gente sentir-se já ou morto ou derrotado. E ainda vem o homem de Deus e fala assim, vocês têm que esperar 7 dias. E aí você fica esperando e vendo o povo debandar. Mas aqui eu vou falar uma coisa muito importante. Talvez você pense, eu só sou mais um, ninguém nem nota a minha falta. Talvez você sente no banco todos os domingos, assista o culto. Mas quando você não está, a sensação é de debandada. Não veio, só sobrou a gente, e agora? Pode ser que nós tenhamos líderes importantíssimos na igreja, na vida, no reino. E talvez você fale assim, mas eu não sou ninguém. Eu quero dizer, sim, você é muito importante, tanto quanto qualquer um dos líderes. Porque nós juntos formamos esse exército de Deus. E quando você não está aqui, você começa a debandar, os outros que ficam começam a perguntar, será que vale a pena a gente ficar aqui? Então, irmão, não falte ao exército de Deus. Não falte a disposição em servir. Não falte a disposição de dizer, estamos juntos. E eu fico pensando que nem todos lá estavam completamente bem. Muitos desses guerreiros tinham um problema na sua casa, tinham problemas financeiros, alguns talvez tivessem até algum problema de saúde. Mesmo assim, eles estavam lá e eles não podiam dispensar, simplesmente dizer assim, olha, eu não estou me sentindo muito bem, estou indo embora. Porque foi o que aconteceu quando eles se sentiram quase que derrotados já. Eles olharam e falaram assim, é melhor a gente ir embora. E eles começaram a ir. Então até aquele que estava sentindo bem, até aquele que estava firme, ele começou a achar que não valia a pena mais. Estar junto é muito importante, irmãos. Mesmo quando você não estiver bem, você estar ao lado de alguém e falar, estamos juntos, já ajuda muito. Então eles estão aqui, preparados para a guerra e de repente eles começam a debandar. O povo que fica, o texto diz que eles ficaram tremendo. Já pensou? E agora, o que vai acontecer? Aí você olha para a pessoa que está do seu lado e ele também está tremendo. Aí você sente melhor, né? Aí todos começam a tremer de medo. Bom, Saul achou uma solução. Falou assim, nós precisamos de Deus no nosso negócio. E Saul começa a achar então que ele tem poder sobre Deus e que a maneira dele fazer as coisas vai resolver. E que ele pode dizer como Deus tem que fazer, porque ele é o rei de Israel. Então ele se acha muito importante. Então veja que aqui o grupo erra, as pessoas erram. Uns vão embora, os outros tremem. E agora é a liderança que erra, porque ele acha que ele vai resolver fazendo o que ele entende que é certo, e não buscando a Deus, e não obedecendo a Deus.
Então, já que Samuel falou que ia demorar 7 dias, já está no 7º dia, não acontece nada, o próprio Saul fala assim: eu vou fazer isso. E ele manda trazer as coisas do holocausto, e ele oferece o holocausto. Irmãos, Saul, apesar de rei, não poderia oferecer o holocausto. Isso era um trabalho do sacerdote, e Samuel era o sacerdote. E ele tinha falado: me espere, eu vou chegar. Mas faltava confiança. Será que Deus está nesse negócio? Não, eu vou obrigar a Deus a fazer isso. Veja que ele fala nessa versão aqui, que ele estava tentando aplacar a Deus para resolver e ele poder ir logo para a guerra. Então talvez ele tentasse obrigar a Deus: Deus, agora eu já fiz a minha parte, você é obrigado a fazer a sua. Que pensamento humano de pecado, que não teve a paciência de confiar em Deus e esperar confiantemente no Senhor. O salmista fala exatamente assim lá no Salmo 40: esperei confiantemente no Senhor. E Ele? Pois é. Mas não é fácil experimentar isso. É bonito quando a gente lê o Salmo, mas no dia do aperto, como é difícil tornar isso uma realidade. Então lembre-se dos dois fatos. Um salmista dizendo: eu esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim, Ele me ouviu, Ele ouviu o meu clamor. E lembre-se de Saul dizendo: eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer acontecer, eu vou dar um jeito nisso, nós vamos lá. Mas aí logo em seguida que ele oferece o holocausto, então Samuel chega e conversa com ele. Mas veja só, no versículo 11, Saul responde assim: já que eu vi o povo que ele estava deixando e dispersando, e você não vinha no tempo determinado, o que ele está fazendo aqui, irmãos? Ele está atribuindo culpa. O culpado disso é você, porque você falou que vinha e não veio. É a primeira reação normal que a gente tem. A gente olha para todo mundo e culpa. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, preste bem atenção nisso. Normalmente, nós começamos a culpar as pessoas que mais amamos, ou as pessoas que mais nos amam. É bem natural. Você está no trem, o cara pisou no seu pé, você pede desculpas para ele, ou ele pede desculpas para você, nem te conhece, mas tudo bem. Mas em casa, às vezes, com as pessoas que nós falamos que amamos, a gente não pede desculpas de um erro, a gente não se corrige, a gente não considera aquela pessoa o suficiente para dizer: eu estava errado. É muito natural que as pessoas que amamos ou que nos amam sejam tratadas piores do que a pessoa que a gente não conhece. É uma relação estranha, a gente não entende muito bem isso. E aqui então Saul está dizendo: Samuel, foi você. O povo estava indo embora e você não estava aqui. Mas irmãos, cada um tem que fazer a sua parte. A parte de Samuel era estar lá, nem que fosse no último minuto, no último segundo. É o compromisso dele com Deus. A parte de Saul era o quê? Esperar. Difícil, mas era isso que ele tinha que fazer, irmãos. Confiar, esperar, juntar o seu exército, dizer para eles: parem de tremer, Samuel vai vir, Deus vai abençoar, e nós vamos. Saul faz tudo errado. Versículo 13, então Samuel disse: você foi um cabeçudo, né? Na linguagem de hoje, bem coloquial, né? Você foi um cabeçudo, você foi tolo, uma das versões usa essa palavra. Você não guardou o mandamento que o Senhor Deus te ordenou. E o Senhor podia ter te abençoado muito, mas agora o seu reino, só vai declinar. Você não confiou. Irmãos, é uma relação de fé. E é isso que eu queria que você entendesse, que é muito importante a gente exercer fé num relacionamento com o Senhor. Fé que o Senhor realmente está lá, fé que Ele faz a parte dEle, fé que fazer a nossa parte é muito importante. É um relacionamento com Deus, é ter intimidade com Deus, é saber que Ele vai estar lá. Saul não conseguiu isso e isso pesou bastante. Mas eu queria dizer para você que com 600 soldados, depois que Samuel fez a parte dele, aproximou, orientou o povo, eles foram com 600 soldados. E na verdade foi mais Jonatas que vai cumprir a parte dele. E ele nem estava sabendo dessas coisas. E ele foi lá, e ele foi seguro em Deus. Aquele exército todinho, eles guerrearam contra eles mesmos. E Israel venceu essa guerra. Simples assim, né? É que a gente lê a história até bonita. O problema é fazer isso acontecer na vida da gente.
Mas se você confiar, se você continuar crendo no Senhor, temos vitórias, temos vitórias. Mas não pense que a vitória é do nosso jeito, do nosso plano, e que a gente tem que fazer acontecer. Faça acontecer a sua fé em Deus, faça acontecer a sua obediência ao Senhor, faça acontecer que você está em verdade, faça acontecer a sua parte é estar do lado do seu irmão, fica do lado do seu irmão, e se ele começar a tremer, segura as mãos dele e fala: para de tremer, nós estamos juntos e não vamos tremer, vamos vencer em nome de Jesus. E se sua parte é liderar, chame os seus liderados e diga: pare de tremer, nós estamos juntos e nós vamos esperar o Senhor, e quando Ele nos abençoar, nós vamos. Assuma a sua parte no grupo, mas abençoe o seu irmão. Não vá sozinho, mas também não debande, não fuja, não tema, não murmure, não reclame, não desanime. Faça a sua parte, irmão. Vá em nome de Jesus. Vá nesse exército de Deus. Confie no Senhor. Talvez seja mais uma prova de que Ele vai vir no último minuto, no último segundo. Aqui pelo menos Saul até sabia o dia, né? São 7, ele tinha que só esperar. Às vezes a gente não sabe quando que é o último minuto, a gente vê a coisa só piorando. É esse exército dos filisteus, cada vez eles estão mais alinhados. E aí você pensou: mas eu tenho a minha foice, eu tenho o meu machado. Aí ele chega com espada e lança, você fala: agora complicou, né? E depois ele chega com carros de guerra, e aí você vê os seus irmãos debandando, e você fala: é melhor eu correr também? Não, irmão, não diga isso. Diga: é melhor eu estar bem firme. É melhor assumir minha posição. É melhor eu segurar meu irmão aqui e puxar ele de volta comigo. Falar: nós vamos juntos. Então abençoe o seu irmão, assuma a sua parte, confie no Senhor, deixe Ele fazer do jeito dele, porque aí Ele vai ser glorificado. Foi isso que aconteceu. A vergonha foi completa e Deus foi glorificado, porque as pessoas olhavam e falavam assim: como pode poucos homens vencerem um exército daquele inteirinho? E todos sabiam: é por causa do Deus de Israel. É nesse Deus que você precisa confiar, é nessas soluções, nesses bons caminhos. Não precisa fazer a parte de Deus, faça a sua parte. Deus vai te abençoar e vai te usar. E talvez quando você notar algumas circunstâncias, elas sejam bem pesadas, como o hino que a gente cantou, né? O hino que a gente cantou. Talvez você pense que está ali naquela turbulência, aquelas águas, mas Deus já falou, e Jesus já deixou a sua promessa: eu serei contigo. Então vá à luta, vá cumprir a sua missão. A sua missão é apresentar esse Deus glorioso. A sua missão é cuidar do seu irmão. A sua missão é abençoar vidas. É anunciar que há um Deus que pode todas as coisas, inclusive perdoar e salvar. Anuncie esse Deus. Anuncie essa glória tremenda. Fique em pé um pouquinho, feche seus olhos, nós vamos orar. Eu vou pedir para você fazer esse compromisso com Deus, que você está pronto para a guerra, e que se os seus joelhos começarem a balançar, né, a tremer, lembre-se de Hebreus 12, firme os joelhos aí, né? Pare de ser vacilante, firme-se no Senhor nessa fé real. E se o seu irmão começar a vacilar e você sentir que ele está com um problema, pode ser que você fale assim: mas eu tenho mais problemas, eu estou pior que ele. Não fale isso não. Junta ele, segura um no outro e vão firmes. Assuma esse compromisso hoje nessa oração que nós vamos fazer, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, damos graças a Ti, porque no Senhor está a vitória. Não interessam as armas que tenhamos, não interessa o número de guerreiros que tenhamos, e não interessa o tamanho, a quantidade ou o poder do nosso inimigo, porque o Senhor está conosco, e o Senhor sempre será maior. E nós erramos muitas vezes quando ficamos com dúvidas, ou quando ficamos mensurando as dificuldades, quando ficamos desistindo, ó Deus, daquilo que o Senhor nos chamou. Nós erramos muito quando esquecemos de olhar para o Senhor, quando achamos que a solução está em nós mesmos, que o jeito de nós fazermos é que pode resolver, às vezes na pressa, às vezes na força, às vezes na ignorância, às vezes esquecendo-se uns dos outros. Ó Deus, nos perdoe, porque dessas maneiras são todas erradas, mas queremos andar nas Tuas vitórias. Queremos andar na fé verdadeira de que há um Deus sobre todas as coisas, que há um Salvador nosso,
que tem poder inclusive sobre a morte, e que esse Salvador disse que estaria conosco todos os dias. Queremos andar afirmados numa fé verdadeira. E naqueles dias de luta muito grandes, queremos lembrar desse salmista, dizendo o quanto foi bom ter esperado no Senhor. E queremos lembrar de Saul, que infelizmente errou e perdeu-se, e depois sofreu muitas consequências do seu erro. E queremos seguir o bom exemplo de Davi. Queremos, ó Deus, seguir o bom exemplo do próprio Jesus, que foi inclusive para a própria morte, mas foi para cumprir a sua missão como um bom guerreiro, sabendo que apesar da morte, ainda assim, isso seria vitória. Ajuda-nos, ó Deus, a acertar os nossos valores. Ajuda-nos a acertar nosso ponto de vista com o Senhor. Ajuda-nos a olhar os nossos irmãos e a refletir neles aquilo que o Senhor é. Ajude-nos a refletir o que o Senhor é também para outros que ainda não conhecem o Senhor. Mas ajuda-nos a andar nas Tuas vitórias. Abençoa o Teu povo e recebe-nos nesse compromisso de sermos guerreiros valorosos, unidos como o exército de Deus, para lutar contra as circunstâncias, para lutar contra o pecado, para lutar contra o inimigo das nossas almas, mas para abençoarmos vidas e para proclamarmos a grandeza do nosso Deus e do nosso Salvador. Caminharemos pacientemente, aguardando sempre as instruções do Senhor, aguardando a Deus a maneira do Senhor agir e aguardando o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Ajuda-nos e ensina-nos, mas nos colocamos diante do Senhor para vivermos dessa maneira. Assim eu oro junto com os meus irmãos. Recebe-nos diante do Senhor, neste compromisso que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.